nós como fosse o Espírito Santo de Deus. Não teria nenhuma pessoa aqui, Marlice, teria sentido de entrar aqui se o Espírito Santo aqui não estivesse. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já vamos para ler a introdução. Lê para nós, por gentileza, Gabriel. Nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da autoridade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo do Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Existem pessoas que dizem assim, que o batismo do Espírito Santo foi só para aquele dia, ao qual cumpriu a profecia de Joel, que dizia que Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito dele. E Jesus, para ascender ao céu, ele deu uma ordenança para que a igreja se reunisse até que do alto descesse o Espírito Santo de Deus. E as pessoas ali começaram a falar em línguas, diversidade de dons. As pessoas que estavam ali naquele dia, elas viram pessoas falando em língua de seus países. E a palavra de Deus em nenhum momento diz que aquela manifestação era exclusiva só para aquele povo. Existe variedade de línguas, de nação, de país. Existe também línguas dos anjos, língua do céu, ao qual o Espírito Santo, quando manifesta a sua presença, ele nos cela com o batismo com o Espírito Santo. Como eu já disse aqui para os irmãos, com 10 anos de idade, depois de uma campanha de 6 meses, o Espírito Santo estava eu, o meu irmão Alex, o meu sobrinho Jessé. E o Espírito Santo de Deus primeiro selou um, selou outro, e por fim, o Espírito Santo me selou com o batismo com o Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos que é uma sensação que não tem comparação, irmão João. É 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que você pensar que é bom. Pega uma coisa que você acha bom, multiplica por 1000, aí você vai ter uma noção do que é isso. Dá uma sensação, uma impressão que o céu desceu. Alguns vão dizer, mas isso é meninice. Não, meu querido. Se você acha que isso é meninice, então aprenda uma coisa. Aquele que não se fizer como menino, nunca vai ser digno de entrar no reino do céu. Foi o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Ele veio. Aquele que não se faz como menino, não é digno de entrar no reino do céu. Existem pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito Santo, Roberto, mas acreditam em manifestação de demônios. Acredita quando a pessoa vê uma pessoa endemoniada, isso aí não existe, é só na televisão. Quando a pessoa vê ao vivo que precisa expulsar, se existe manifestação maligna, então existe também manifestação de Deus, do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós acreditamos, porque contra fato não tem argumento, meus queridos. O mundo espiritual é muito forte. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus ele trabalha, o Espírito maligno trabalha, e é preciso se revestir do Espírito Santo de Deus para ter graça, para ter força, para ter alegria. Porque se não parece uma reunião dessa aqui, aonde uma presença tão linda dessa, que eu sinto, ei, eu não preciso visualizar para que eu possa ver. Ah, mas eu só acredito no que eu apalpo. Mentira! Existem muitas coisas abstratas, como o vento, o calor, o frio, mas o povo aqui, quantos aqui podem sentir a graça, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus? Aleluia! O Espírito Santo de Deus é real. O batismo com o Espírito Santo e a evidência de línguas, ela existe. Ah, mas eu não acredito. Você só pode criticar aquilo que você já experimentou. Se você não experimentou, eu te dou um conselho: provar e ver, experimenta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Rosana, lê para nós, por gentileza, o Pentecostes bíblico, o Espírito prometido. O Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito
Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação. Na antiga aliança, há uma especialidade da ação do Espírito de Deus, de uma forma mais específica. O Espírito de Deus sobre o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando a pessoa está possuída, possessa pelo Espírito Santo de Deus. Tem possessão maligna, mas tem possessão do Espírito. A palavra de Deus nos conta assim, em Juízes, sobre a história de Sansão. Sansão era um homem comum. Eu vejo pessoas desenhando Sansão como se ele fosse um homem cheio de músculo. Não, meu querido. O segredo de Sansão não estava nos músculos, na força física dele. Mas quando o Espírito Santo ali, ele tomava conta, ele pousava sobre Sansão, 1000 homens era pouco, irmão João, para poder guerrear contra Sansão, porque o Espírito Santo de Deus era capaz de fazer proezas. Ah, meu amigo, como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa, ela sente uma graça, uma força que ela não sente de uma forma natural. Pelo Espírito Santo de Deus, meu querido, muitas pessoas fizeram proeza. Davi, ele só conseguiu derrubar o gigante Golias, porque naquele momento ele estava possesso do Espírito Santo de Deus. Quando ele joga a pedra, o Davi, aleluia, quando Davi ele joga a pedra, o gigante nem cai de costa, vai até contra a lei da física, porque ele jogou a pedra e o gigante cai de cara. Sabe por quê? Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus queridos, não existe uma física, não existe leis ao qual nem da natureza, nenhuma lei pode pregar. Quem tem o Espírito Santo de Deus é gostoso, é bom demais. Pelo Espírito Santo de Deus, uma vez Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, aleluia, ele precisava pregar para uma pessoa, para um lugar muito grande, muito longe. E acontece, Mário, ele foi transladado, ele simplesmente é como se a pessoa saísse daqui e aparecesse em Macaúbas. É situação do Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, mas hoje, na nova aliança, não é simplesmente por causa de uma pessoa, um profeta, um rei, uma pessoa específica, porque só Sansão era usado naquele tempo para poder fazer aquelas proezas. Agora o Espírito Santo ele foi derramado, meus irmãos. Ele não está simplesmente por um momento fazendo a sua manifestação. Ele está aqui hoje, ele está aqui agindo na sua vida. Ele quer dar poder para você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Ele quer dar poder para você ter discernimento de espírito. Ele quer dar poder para que você faça do sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus não se apegue em nenhuma ocasião. Eu lembro que no ano de 2017, graças a Deus eu tenho testemunho disso, do que eu estou falando. Eu estava ali, na época, lá em Hortolândia, aliás, em Hortolândia era em Sumaré, já nesse ministério aqui. E olha só o que o Espírito Santo de Deus ele faz proeza, ele faz coisas inacreditáveis. Não é só no espiritual, não, irmãos, ele faz manifestação física mesmo. E a Rosana, a gente estava numa situação financeira muito ruim. E a Rosana me disse para mim, Mário, que a geladeira nossa tinha fundido. Aí eu não tinha um centavo para pedir conserto daquela geladeira. Eu não podia ficar sem aquela geladeira. Deus é testemunho, os irmãos na época ali, que congregavam conosco ali, lá perto ali, daquela igreja da Madureira, Campo Belo, ali em Sumaré. Quem mora, já morou ali na região, sabe do que eu estou falando. Aquela igrejinha bem pequenininha, quando a gente congregava ali. E quando
ligou para mim que tinha a geladeira fundida. Eu invoquei o nome do Senhor Jesus. O mesmo Espírito Santo que me batizou com 10 anos de idade usou mais uma vez as minhas mãos e me encheu de autoridade. E naquele momento, cara, aquela geladeira que estava fundida, ela voltou a funcionar. Então é isso que o Espírito Santo faz. Quer mais vantagem do que essa? Aleluia. Quer andar, irmãos, abençoado? Tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, morando com você. Tem pessoas que, aleluia, tem pessoas que pensam que é simplesmente uma maluquice, ou é simplesmente uma emoção exagerada. Nada disso. O Espírito Santo é real. Ele faz maravilha, ele faz prodígio na vida de quem busca ele. Quando eu já contei várias vezes aqui, vocês sabem da minha história, que eu passei em torno de 5 a 7 minutos debaixo das águas e fui praticamente dado como morto com 6 anos de idade. Perdi parte da coordenação motora e sofri quase que fosse o início de um derrame. Mas é impossível, pela ciência, uma pessoa passar mais de 2 minutos sem respirar. Eu passei de 5 a 7 aproximadamente. Mas até com essa falta de coordenação motora, tudo que o Espírito Santo de Deus faz é perfeito. Lá na frente você vai compreender e entender. Aqui vocês me conhecem, já me viram tocando violão. Eu toco violão para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E tem mais, meus queridos. Olha só o que o Espírito Santo de Deus faz. Numa ocasião, no ano de 2003, quando eu fazia aula de violão, para tirar a habilitação, o instrutor ali em Cajuru, no interior do estado de São Paulo, ele disse para mim: José, 15 aulas você já fez, mas você não tem jeito, você não tem coordenação, a tua perna tem movimentos involuntários, é impossível para você possuir uma habilitação. Ele pediu para que eu fizesse mais 5 aulas, eu obedeci, ele falou: você continua ruim do mesmo jeito. Mas quando chegou no dia de fazer a prova, eu pedi para que o Espírito Santo de Deus me honrasse naquele dia, irmãos. Eu fiz tudo sem reprova, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, quando ele apodera de uma pessoa, ele te dá força física, ele te dá força mental, ele faz prodígio. E naquele dia eu não peguei absolutamente nada. Quantas provas, quantas vezes. Eu lembro uma vez que eu fiz um teste em um supermercado, lá em Franca, é uma rede de supermercado que chama Ricói. E daquelas perguntas que foram feitas ali, eram perguntas difíceis. Mas mais uma vez ali eu pedi a instrução do Espírito Santo de Deus, eu fiz sem nenhum erro. Porque o Espírito Santo de Deus, ei, quer ser vitorioso, chama ele para a sua vida, chama ele para a sua intimidade, chama ele quando você vai sair de casa. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quantas vezes eu vi pessoas cansadas, que já não tinha mais vigor físico nenhum para terminar uma tarefa da roça. O meu pai era assim, irmão João. Quando ele chamava o Espírito Santo de Deus, parecia que renovava de novo a força dele, física. Por quê? O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o próprio Deus aqui na terra. E esse direito é meu, é seu. A pessoa que ela não acredita no Espírito Santo é como uma pessoa que trabalha numa grande empresa, que ele até recebe o seu vale ali no dia 20, mas o pagamento, que é o principal, dia 5, ele abre mão. Uma pessoa, me perdoa aí, as pessoas das igrejas tradicionais têm o maior respeito e carinho, mas vocês estão perdendo uma dádiva, porque é um direito que as pessoas têm de receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lucas, lê para nós essa sequência, o Espírito derramado. O Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vida do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Essa promessa tem seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste e é identificada como o batismo no Espírito Santo. No Pentecoste, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecoste, Deus derramou seu Espírito sobre todo o seu povo.
Selém. Meus queridos, olha a diferença do que quando o Espírito Santo está e quando ele não está. Quando Pedro, juntamente com os outros apóstolos, eles estavam aqui na terra, Pedro só dava problema, irmãos. Muitas vezes Jesus teve que corrigir Pedro. E vocês sabem que na hora H, quando Jesus estava ali para ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus Cristo ressuscita. Tem ali um encontro de novo, 40 dias instruindo os seus apóstolos. E acontece, irmãos, uma coisa tremenda. Que quando eles vão ali para buscar o Espírito Santo, Pedro era o mais problemático deles, não é? O dia que o Espírito Santo veio, Pedro levantou, irmãos, uma pregação de Pedro, irmãos. Foram milhares de almas salvas na hora, naquele momento. O que Pedro não conseguiu fazer nenhuma vez, durante 3 anos e meio, quando ele não tinha o Espírito Santo, uma pregação de Pedro, irmãos, ela ganhou praticamente quase todos que estavam ali. Sabe o que é isso? Espírito Santo de Deus. Hoje aqui no Brasil nós temos quase 50 milhões de crentes, ao qual desses 50 milhões de crentes, praticamente a metade são assembleianos. Eu não estou aqui pregando uma placa de denominação, porque eu sou da Assembleia de Deus. Mas isso, irmão, se deve a 2 jovens que acreditaram no Espírito Santo de Deus. Eles saíram da Suécia, Daniel Berg e Gunnar Wigg, porque tinha naquela época nos Estados Unidos um homem que pregava a respeito do batismo com o Espírito Santo, William Seymour. E aqueles homens, eles foram ali, Daniel Berg e Gunnar Wigg viajou para os Estados Unidos, e aí eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Meus queridos, ali foi feito por revelação. Deus mostrou no mapa para eles chegando no lugar que era o Brasil, era o Belém do Pará. E aquele jovem que nem sequer falava a língua aqui nativa da nação, porque eles eram suecos, eles falavam inglês, não sabiam falar o português. Eles embarcaram aqui no Brasil em 1911, só com a coragem, sem dinheiro, sem nada. Esse movimento deles hoje, irmão João, hoje formou um movimento tão forte. A Assembleia de Deus hoje ela tem vários ministérios, mas todas são fruto de Daniel Berg e Gunnar Wigg. Mais de 20 milhões de pessoas hoje adoram o nome do Senhor, porque 2 jovens acreditaram no Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus as coisas acontecem, porque as pessoas não querem simplesmente ouvir sermão bonito, palavras bonitinhas. As pessoas querem cura, milagre, libertação, e isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Hoje as pessoas elas querem virar, não existe, digamos assim, a boa parte dos pastores não quer mais buscar. Se eu não quero mais buscar, se eu não quero mais ter um trabalho de consagrar, aí eu vou dizer que não precisa. Não precisa disso. O importante é ouvir a palavra, sim, a palavra liberta, a palavra fortalece, mas é o Espírito Santo de Deus que faz milagre. Quando o Espírito Santo de Deus chega, nós vamos dar lugar para Ele faz prodígio, faz maravilha. Porque, irmãos, ninguém conseguirá chegar ao reino do céu. Sabe quem é o selo? A garantia que vai levar eu e você, transportar nós. Sabe qual é o nosso transporte para ir para o céu? É o Espírito Santo de Deus. Só tem um pecado na Bíblia que não tem perdão. Sabe qual que é? Qual que é, Roberto? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu sei que é uma escola bíblica dominical, mas você pode adorar o nome do Senhor. Porque Ele está aqui, Ele está presente, Ele quer selar você. Ele quer aumentar a tua capacidade intelectual, física, mental, em todas as áreas. Aonde o Espírito Santo chega a prodígio, a maravilhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bom demais ter o Espírito Santo de Deus, ao qual, irmãos, todos nós, quando descemos as águas batismal, o Espírito Santo de Deus, ele já começa a trabalhar na vida da pessoa. Ela tem a presença, sim, do Espírito Santo de Deus, mas quando a pessoa alcança ali o dom de falar em línguas, ali ele alcançou a plenitude do Espírito Santo, que está bom, ainda pode melhorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar